Bem-vindos mais uma vez a esta série de podcasts de Mundiadeiros. Onde falaremos sobre as nossas experiências de viagens, lugares, dicas, estilo de vida e muito mais. Eu sou Mireia Garcia. E eu, Felipe Bueno. No podcast de hoje vamos falar de Roma, essa cidade maravilhosa que fica na Itália. É muito linda essa cidade, eu gosto muito, muito dela. É legal. De verdade. É De que verdade. Roma é como um museu a céu aberto, né? É, sim. Na verdade, eu não gosto muito das cidades muito grandes, porque tem muitas pessoas, muito ruído, muito carro. Isso é verdade, as Eu cidades muito me- grandes sempre tem me muita agobio gente. muito na cidade grande. Mas quando eu fui na Roma, ainda tudo isso eu gostei muito. Eu gosto muito de ir para Roma. Porque você vê tudo tão grande. Cada lugar tem alguma coisa histórica. Bom, e foi basicamente por isso que a gente escolheu Roma para esse podcast de Sim. hoje, né? Porque, de verdade, Roma é um museu a céu aberto. É um lugar muito interessante, sobretudo para as pessoas que gostem muito da história, a época romana, tudo isso. Roma é muito interessante. Ah, e falando assim de Roma, tem uma lenda, né? Que é a lenda da loba. Ah, sim, a loba representa o símbolo da cidade, né? Isso, e na lenda conta-se, eu não sei se é verdade, mas conta-se que Rômulo e Remo, que eram filhos do rei Númitor, foram jogados no rio Tibé, né? Sério? Aham, pelo próprio pai. Porque ele tava com medo que os filhos crescessem e o destronassem. Nossa, É. E aí aconteceu que, diz a história, diz a lenda, sim. que uma loba os achou no rio, no pé do rio, próximo da floresta, e os cuidou, os amamentou Olha isso. até que uns pastores encontraram as crianças, né? E aí os ajudaram a crescer e tudo mais, Sim. né? Depois de crescidos, Rômulo e Remo foram até um monte chamado Palabro. E daí deste monte, eles fizeram uma aposta. Que era o que visse. Palabra não, desculpa, Palatino, né? Sim. Palatino. É o Monte Palatino. E do alto deste monte eles fizeram uma aposta. Então quem visse mais aves ia definir a sua região de reinado, digamos Mas não assim. tem muito sentido, né? Verdade. E afinal que Rômulo viu mais aves e definiu. Ah, E além disso, depois de definir cada um a sua região, ou seja, o pai meio que estava certo, né? Porque eles destronaram o pai. E dividiram a região. E Rômulo decretou uma lei que qualquer pessoa não pertencente ao seu reino que cruzasse a fronteira entrando no reino, ele ia matar. qualquer pessoa? Qualquer pessoa. E aí, Remo, um dia quis enfrentar o irmão Sério? e cruzou a fronteira. E aí, Rômulo mandou matar Remo. O que aconteceu? Bom, Matou? matou. Matou. E com tudo isso, depois veio o remorso, né, de ter matado o próprio irmão Sim. e toda aquela coisa. E aí, Rômulo deu o nome da cidade de Roma. De Roma. Aham. Em honor no seu irmão. Isso. Honrando o seu irmão. Claro, depois de já ter matado ele, né? Não tem muito sentido, mas. Mas isso é o que conta a lenda, né? É o que conta a lenda. Agora, o que a gente não sabe mesmo, se quando eles falam de loba, se trata do animal ou de outra coisa, porque em italiano, quando se fala loba, também pode ser considerado como mulher da vida, né? Ah, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas fato é
que em Roma tem um monumento onde tem uma loba Sim, amamentando duas crianças. sim, eu vi Uhum. esse monumento. E Roma nossa, Roma é muito grande. É muito grande, é verdade. Na verdade, para visitar Roma ou conhecer, quanto tempo você acha que precisa? Meu, olha, como a gente foi até Roma, Sim, né, trabalhando em navio, a gente estava lá toda semana em sim, Roma, né? é claro. Então tivemos essa oportunidade de conhecer Roma meio que a fundo, assim, toda Sim, semana ia para Roma. Só que não passava o dia inteiro, passávamos horas ali, né? sim, é Porque claro. tinha que voltar para poder trabalhar. E assim, minimamente, passando em Roma, eu diria que tem que gastar ali pelo menos uma semana. Uma semana. Uma semana no mínimo para assim conhecer Roma mais ou menos. Sim. Eu, quando estava lá trabalhando no barco, tínhamos excursões, né, para Roma. E o que acontecia com os passageiros? Que eles só tinham um dia para visitar Roma. Então, nós tentávamos fazer um recorrido, Uma rota. uma rota, para visitar o máximo possível, mas é claro, é difícil, tem que ir correndo. Quando você chega a um lugar, já está saindo para ir para outro Nossa, isso lugar. é verdade. Então, em um dia é difícil ver muito, né, de Roma. Meu, eu gastei 2 ou 3 dias só no Vaticano, que é o menor estado do mundo. Sim, e se você vai para o Vaticano, também não pode dedicar muito no centro de Roma, né? Tem que dedicar um dia para o Vaticano, outro dia para o centro de É, Roma. eu diria minimamente uma semana para conseguir ver tudo. Sim, Assim, não a fundo, mas conseguir passar um tempo ali com calma e conseguir e poder ver tudo de fato, né? é claro. E aí vem a pergunta: o que dá para se ver em Roma? Que tem Roma, que é tão chamativo. Bom, a gente começa direto com o Coliseu, né? O Coliseu é como a figura de Roma, né? O É, mais conhecido, o mais... o mais louco é que o Coliseu é tão grande, mas Sim. tão grande, que na época romana eles faziam inclusive guerras navais Ah, sim, dentro sim, do sim, Coliseu. verdade. Eles traziam a água, fechavam toda a parte de baixo do Coliseu, Sim, traziam a água. É que assim, Roma não tem mar perto nem nada disso. não, Então eles, verdade. eles traziam a água de longe pelos aquedutos, Uhum, chegava até Roma e aí enchiam o Coliseu de água, botavam os barcos ali e faziam as batalhas é navais. verdade. Imagina isso. Nossa, Grande é que uma é. engenharia fenomenal. É incrível, de verdade, é incrível. Na verdade, se para visitar o Coliseu, se você vai ver só de fora, se você fica lá uns 20 minutos, meia hora, tá certo. Tá ótimo já, né? Tá ótimo. Mas se você Mas quer entrar e visitar tudo por dentro, tem que dedicar o dia tudo. é verdade, é verdade. A parte, né? Se você vai sozinho e vai comprar a entrada, porque assim, basicamente tudo em Roma, todas as coisas em Roma, não tudo, mas muita A coisa em maioria, Roma, a né? maioria você tem que pagar para entrar, Sim, né? Que é o que mantém que eles utilizam para manter as estruturas e sim. tudo mais, né? De manutenção. E na fila do Coliseu, sozinho, você vai gastar no mínimo 2 horas ali para entrar. Sim, tem muita gente, muitas pessoas para entrar. Uhum. Só que se você vai entrar com um guia ou uma excursão ou um grupo, talvez você pode conseguir entrar antes. É, Não isso é tem que esperar verdade, tanto tempo. porque só que eles cobram, né? Mas É, a parte cobram, para sim. poder entrar. A parte boa é que você fura a fila. Então, se você tá meio apertado de tempo, desembolsar ali uns eurozinhos a mais ali já resolve o problema do tempo, né? Mas mesmo assim você vai passar minimamente 1 ou 2 horas lá dentro pra Sim, ver, sim. assim, por cima, né? Porque é muito grande, é É muita muito coisa pra grande, se ver. assim. A parte boa é que tem, assim, como tem muita coisa em Roma, as coisas parece que ficam próximas uma da outra, É, né? parecem. Ali logo do ladinho do Coliseu, o que que tem?
Tem o arco de Constantino. Isso, que é bem do lado mesmo, ou seja, de Sim, um dá pra ver o outro e do outro dá pra ver o. se dá pra ver. Na realidade, eu tirei uma foto assim panorâmica Uhum. e saem as duas coisas, sai o Coliseu e sai também o arco de Constantino. Olha só. Então consegue ver as duas coisas. Uhum. E aí, se fizer uma rota bem programadinha, dá pra ganhar um tempinho aí, né? Sim, mas só que sem parar muito nas coisas, né? Não, não, tem que parar. Isso não tem como. Parar 10 minutos só. Senão não dá tempo. O que eu recomendo é fazer por partes. Fazer uma rota um dia em uma parte de Roma, outro dia em outra parte, é dividir. E dividindo, né? Aham. Dividindo, Para poder eu entendo, conhecer. claro, Porque nas coisas senão não que dá estão para mais dedicar próximas. muito tempo em cada lugar. E o que tá mais perto ali do Coliseu e tudo mais? Então, depende da direção que você toma, você pode chegar até o circo máximo, Uhum. que é para uma direção. Já não tem muita coisa lá, porque foi bastante destruído, mas dá para ver aonde ficava e tudo. E se você tomar uma outra direção, passa por o Foro Romano, Ah, que é muito bonito também, também é hein? muito lindo, mas você vai ver de fora. Se você quer entrar, é o mesmo. Tem que pagar a entrada, tem que dedicar um tempo lá para visitar. É grande também. Uhum. Eles dizem que o Fórum Romano é, como se diz? Como um bolo de noiva, né? Ah, não, esse não. Esse é o de Praça Venécia. Praça, Ah, praça. não, esse é o edifício da Praça Veneza, Sim, verdade, tem, na verdade. Praça Venécia tem um edifício muito grande que é tudo branco. Um dia uma guia falou pra mim: Nós falamos de. Como você? Bolo de O bolo de noiva? noiva. Bolo de noiva. De noiva. Porque é todo branco e tem um montão de andar, né? Sim. Mas Verdade. antes de chegar em Praça Venécia, passa por o Foro Romano, Uhum, verdade, que é verdade. muito grande também. Aí para entrar também, o mesmo que falamos antes. Entrada, aí você vai ficar muito tempo para entrar e depois lá dentro também mais um outro tempo para visitar. Aí depois, seguindo, já a gente chega. Bom, é que não dá pra falar o centro de Roma, porque é tudo. Tudo é o centro, né? É Tudo é muita centro. coisa, muita coisa. E aí você vai caminhando por uma ruazinha de pedras Sim, e chega lá na Fontana de Trevi. sim, chega direito. Só que é verdade, tudo o chão Aham. é de pedra. É. Então para caminhar aí, Tem que ir com calçados é confortáveis, isso. isso é verdade. E, bom, lá do Coliseu até a Fontana de Trevi dá uns 35 minutos caminhando. Sim, mas sem parar muito. Não, não, isso se for direto, se for caminhando direto, né? Direito. Direto. Ah, enfim, chegando lá. O que é tão especial assim da Fontana de Trevi? A Fontana de Trevi tem muitas coisas. Tem a sua história também. Na verdade, a fonte foi construída com como se chama? Esculturas. Aham, Com esculturas. umas esculturas que contam a história da Fontana. Uhum. Então, é claro, para contar aqui é muito, É né? muita Tem que coisa, não, a gente tem ir, que a gente dá ver. uma resumida, dá uma cortada, porque senão, Sim, vixi, mas cada coisinha que tem a Fontana conta uma coisa. Cada coisa representa um ponto da história, né? isso. Tá. Então, para conhecer bem, tem que dedicar um tempinho lá para E aprender a tudo fonte isso. também trazia água de outros aquedutos, né? Se eles Água, entravam, aquadutos, isso. aquedutos. Aí é onde se centrava, e aí as pessoas era onde eles pegavam a água Potável, né? Pra levar potável. para suas casas. Isso. Verdade. E por que o nome Fontana de Trevi? Se chama assim Fontana de Trevi porque nesse ponto é onde se Reúne? reúne três ruas, Ah, onde se encontram. onde se encontram três ruas. Ah, Então por isso o nome de Fontana de Trevi, porque em italiano três ruas é Trevie.
Ah, Trevi. Olha Trevi. só. Daí, Fontana das De... Três Ruas, né? Isso. Fontana de Trevi. Olha, que da É por isso que hora. tem esse nome. Nossa, que legal. E tem uma história, né? Eu, quando eu tava lá, Sim. obviamente, joguei uma moedinha e fiz um pedido, né? Você sabe dessa história aí? Como que é? Sim, mas na verdade, é, antigamente só tinha para uma moneda. Quando você tira uma moneda, era para voltar a Roma. Ah, então quando você jogava uma moeda, era para que você pudesse voltar a Roma. Ou seja, você Isso, jogava uma moeda e pedia, fazia um desejo para voltar a Roma. isso. Mas eu ouvi Mas dizer de agora somaram três. mais dois. Ah, isso que eu ia Ou falar. Você seja, joga e faz três desejos, né? sim, a primeira é para voltar a Roma, mas depois somaram mais duas. Mas isso é a que as pessoas falam lá, sabe? As pessoas que moram lá, aí eles foi que no final somaram mais duas moedas. Cada uma é um desejo Um desejo diferente. diferente, mas a primeira é sempre para voltar a Roma. Sempre para voltar. Olha, e disseram também que tem uma forma, né, de jogar. Tem que Você jogar com uma tem. mão virada de Acho, costas. se não me lembro mal, era com a mão esquerda. Aham, Se isso não que me lembro mal. falaram. Isso que me falaram. Você tinha que jogar com a mão esquerda, tipo, virar de costas pra fonte e jogar com a mão esquerda por cima da sua cabeça. É por em cima do ombro direito. Tá. Era uma coisa assim. Mas isso, quem melhor pode falar pra você é uma pessoa que mora lá, sabe? Eles têm tanta coisa pra contar, não, não sei, eles têm tantas histórias, lendas, muitas coisas tem lá, muito interessantes na verdade. Verdade. E sabia que no final do dia, todo esse monte de moeda que as pessoas jogam na fonte, eles recolhem tudo, Sim, dá cerca de uns 3.000 euros por dia, e sim, aí eles doam tudo pra caridade? sim, eu sabia. Eles contaram pra mim. Um dia uma mulher contou que eles pegavam todos os dias as moedas da fonte e todo o dinheiro que recoletavam, eles Aham, doavam doavam. pra caridade. Sim, Sim, é bem legal. Uma sim. coisa importante é que quase não dá pra sentar ali, né? Não, eles não deixam. Na verdade, tem muito lugar na Itália que você não pode nem sentar, nem comer ou beber alguma coisa que não seja água. Porque Hum. é um dia com essa calor que faz lá na Nossa, é verdade. Roma, Aqui nossa, que faz muito calor. calor em Roma. Um dia eu estava lá, tinha tempo livre, né? Então, eu, com a calor que fazia, eu fui comprar um Sorvete? sorvete. E fui sentar, é o único lugar que tinha para sentar era lá na fonte. Então eu fui, achei um lugar para sentar, sentei e comecei a comer o sorvete. Ó, Aí, e nem achou estranho. Tem um lugar pra sentar ah, ali na achei. Fontana de Trevi que tá sempre tão cheia que você quase não consegue Sim, entrar. é Tá, verdade. então vamos lá, continua. Sim. Não sei, eu achei lugar para sentar, então eu sentei. Aí um policial veio para mim e falou: Olha, que na verdade você nem pode sentar aqui, nem pode comer sorvete. Então tem que sair de aqui. Ai, né? Então não tem mais o que fazer. Sair, né? Mas tem alguns outros lugares que dá pra sentar ali ao redor Tem da algum, fonte. algum lugar sim, mas é claro, com todas as pessoas que tem lá, não Verdade. tem lugar livre. E também não pode sentar nas escadas da Praça Espanha. É, é Lá verdade. também não pode. Aí Verdade. vem o policial E e te pede tira você. pra sair. Sim, Bom, depois que a gente sai dali da da Fontana de Fontana. Trevi, o que é mais fácil de ver? Acho que é o Panteão, né? O Panteão fica 2 quarteirões só dali. Então, se você pegar a direção do Panteão, vai para lá, pode entrar no Panteão. É muito lindo o Panteão. É pequeno, mas para ver é muito lindo. É, e não paga entrada, né? Não paga entrada. E também uma coisa estranha lá, porque das pessoas que tem lá, é difícil, mas no Panteão não tem muito tempo de espera para entrar. É É curioso. verdade, é verdade, é verdade. Tem bastante gente, mas você consegue entrar rápido. Por exemplo, eu acho que eu nunca peguei fila pra entrar no Panteão.
Eu não achei. Não, eu também não. E o legal do Panteão é chegar lá próximo do meio-dia. Você consegue ver a luz do sol entrando Sim, pelo buraco que tem no alto da sim, cúpula e ilumina diretamente na horizontal o chão. E sim, aí, depende da hora do dia, ele vai iluminando ao redor do chão, depois sobe ao redor das paredes até sumir. sim. É muito É muito legal. lindo, assim, para ver. E depois, nessa mesma direção, você pode chegar até Praça Navona, também uma praça conhecida lá. Lá eu acho que é um dos melhores lugares para parar, a descansar, comer alguma coisa, beber, porque tem muito restaurante, tem muito bar, muitas lojas. Ah, lembrando que os restaurantes de Roma, não todos, mas em sua grande maioria, são de comida rápida, né? Tipo de Sim, fast food. Então você passa, pega alguma coisa rápido, as pessoas são sempre muito agitadas, muito rápidas. Pega aqui, já paga, já vai comer e já tchau. sim, porque o ritmo de Roma é assim, É, é o ritmo rápido. é frenético. É, na verdade, é melhor assim, né? Porque você tem muita coisa para visitar, não pode gastar muito tempo em comer, Uhum. porque aí perde o dia inteiro. É bem melhor você passar, pegar alguma coisa e ir comendo pela rua enquanto você continua Sim, o trajeto, né? sim. Então, mas sim, para comer lá é um bom lugar. Mas sim, desde a Fontana de Trevi, em vez de pegar a direção de Panteão, pega o lado contrário, Uhum. você chega até Praça Espanha. Sim, 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 verdade. Também bastante, E é bem bastante bonito. conhecida. É muito bonita, é muito grande também. Tem muita escada, muita escada. Mas sim, é linda. É linda. Verdade. E sabe que eu não sabia? E Sim. eu não cheguei a ver, mas me contaram que em Roma também tinham pirâmides. Tem, Eu não tem. cheguei a ver. Eu sim vi sim. Na verdade, antigamente tinham duas pirâmides que foram construídas uma para Rômulo? Rômulo e a outra para Remo. Olha só. Então, a maior delas era de Rômulo e a menor era para Remo. Só que a maior delas foi destruída para aproveitar o mármore O mármore. o mármore com o que estava construída a pirâmide para construir a Basílica de São Pedro. Na Ah. verdade, uma coisa que contaram para mim, que muitas construções de Itália foram derrumbadas, Foram destruídas destruídas para para usar o aproveitar o mármore. mármore, sim. Olha só. Então, uma das pirâmides foi nesse caso que destruíram para isso. Mas a menor ainda está lá, Ainda tá lá de pé. sim. Poxa, legal. Mas não tem nada a ver com as construções das pirâmides de Do Egito. egípcio. Não tem nada a ver. As Essa é. construções Bom, são era romanas. só tipo, era só um sarcófago, né? Sim, Pra, pra guardar o corpo isso aí. Isso, dos antigos príncipes, né? isso. Olha só. Mas nada a ver com a construção. Era a construção romana. Então, nada Hum. a ver. É Tá. diferente. O que mais tem por ali? Então, se você. Na verdade, tem muita coisa. Tem o Coliseu, que já falamos, Fontana de Trevi, Praça Espanha, Praça Navona, o Panteão, o Foro Romano. A Basílica de São Pedro já é no Vaticano, Aham. que agora já falaremos do Vaticano. Uhum. Mas voltando no centro de Roma, tem também as termas de Caracalla, que Olha! eram umas Isso é termas verdade, ó. romanas. Na Itália tem bastante termas. Tem muitas, sim, porque eram os banhos que Uhum. tinham os romanos, né? É Era o verdade. típico, eles iam tomar banho lá. Verdade. Então, tem também, por exemplo, o castelo de Sant'Angelo, Uhum. tem o Capidoglio. Na verdade, tem tanta coisa. É, perto do castelo tem um Capitólio, né? Verdade. Tem muita coisa. Tem Muita coisa. muita Que coisa. cada cantinho que você vira em Roma tem algum monumento, algum museu, Uhum. alguma coisa. E tem igreja pra
todo lado, né? Tem basílicas, igrejas, tem muita coisa. Também porque tem o Vaticano lá, né? Aham. Aí, Então, então, chegando ao Vaticano. isso. Bom, pra lembrar, o Vaticano é o menor estado do mundo, né? Sim, Então, ele é bem pequenininho, mas tem muita coisa. tem muita. Tem muita coisa. Eu falaria, mano, passar pelo menos 3 dias ali no Vaticano. Então, o Vaticano que tem para visitar, o mais importante, assim, é a Basílica de São Pedro. Uhum. Chegou a entrar, não? Eu entrei, na verdade, a primeira vez que eu entrei na Basílica de São Pedro, eu fiquei assombrada. Assombrada? Como se fala? Impressionada? Impressionada. Ah, tá. Que assombrada é de assombração. Impressionada é igual, Não, impressionada é de. Assim. pero se dice igual. Como assim, igual? Impressionada. Impressionada. Ah, vale. Então fiquei impressionada do grande que eram as coisas. Verdade, verdade. É Você vai muito grande. entrando, vai chegando até a entrada e cada vez fica maior, maior, maior. E quando já você entra, tá tudo de uma cor de ouro. É verdade, é tudo dourado lá dentro. Assim, é muito lindo, na verdade, para ver. E tem imagens pra todo lado, né? Você tem Tudo pinturas e tudo. isso, assim, tem esculturas, tem muita coisa. Na verdade, você quando entra é uma sala enorme, enorme. Não, Sabe, de você verdade. chegou aí lá no topo da cúpula da Basílica? Não, não cheguei. Olha, acho que eu paguei acho que uns 12 euros pra poder subir, né? E aí você vai subindo num. Meu, é outro caminho. Você faz um Sim. outro caminho, vai subindo e chega na parte de dentro da Basílica, né? Mas na cúpula. Aquela parte de cima. A hora que você tá lá dentro, você olha pra cima, você vê a cúpula ali em cima. Então ali tem uma gradezinha e aí você consegue ver Sim. por ali. Muito legal, incrível. Mas aí continuando, eu falei, é só isso? Tá, poxa, 12 euros pra entrar aqui. Nossa, caro, né? Mas legal. Beleza. Aí fui seguindo, e aí começam a ter umas outras escadinhas, assim. Sim. E aí vai subindo, sobe, 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 sobe. Chegamos ao lado de fora da cúpula. Sério? Sério. Eu vi, desde lá embaixo, eu vi pessoas lá em cima, mas não cheguei até lá. Então, mas ainda não, acho que não é lá onde você tá pensando. Porque aí a gente chega no telhado e aí continua subindo. Aí, aí ali chega um ponto, tipo, ainda tem muita gente, muita fila. Sim. Chega um ponto, meu, acho que mais ou menos 1h30 subindo, assim. Sério? Sério. Sério, E é muita você escada. subiu tudo Muito. isso? Subi tudo. O problema é que Nossa. depois lá em cima tem que descer, né? Mas é mais fácil descer que Aham. subir. Enfim, aí, foi subindo, subindo, subindo. Chegamos nessa parte de fora. Aí depois você volta a subir de novo. Tem mais escada e você continua subindo, subindo. É muita coisa, muita coisa. Até que chega um momento que de tanto subir, a parede começa a ficar mais deitada. Mais É claro, tombada, numa mais tombada. Até que chega um ponto que a parede tá uns 35 graus, assim, Nossa. deitada. Então, por exemplo, eu não cabia em pé, eu tinha que andar meio de lado. E aí você sobe, 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 sobe. Nesse meio caminho, né, que você vai subindo, tem umas janelinhas que você Sim. consegue ver quase Roma não, você consegue ver pelo menos o Vaticano todo inteiro e mais um pedação de Roma. Aham. Tem até uma foto que eu tirei lá de cima, mas não foi daí ainda, foi mais pra cima. Aí continua subindo, 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 até que você chega numa parte que as escadas já são maiores, né? Então você Sim. sai dessa lateral da cúpula e chega num lugar, acho que bem no topo da cúpula mesmo, só que na parte de dentro. Que as escadas já são maiores, tal, você consegue andar mais tranquilo. E chega na parte externa da cúpula mais alta da basílica. É muito Que legal. bom. E aí você consegue dar a volta pro lado de fora. Claro, tudo tem grade e tudo, né? E aí foi daquele ponto que eu tirei uma foto que você consegue ver tudo. Essa foto que colocamos no Rio, né? Isso, nos Reels, isso mesmo. Agora eu lembro, assim, eu lembro que essa foto, eu gostei muito dessa foto, mas eu não cheguei até lá. É incrível. A próxima Incrível. vez que eu vou pra... Que formos, né? Que formas isso. Tem que subir. Beleza. Depois disso, maravilha, viu tudo, aí tem que descer. Aí descemos, né? Fui descendo tudo e tal. Aí você chega
em uma outra entrada da Basílica. Uhum. E aí vai, dá pra entra ali, vai entrando, tal, passa por toda a Basílica. E, bom, como você já falou, é enorme, incrível, tem pinturas e esculturas para todo Sim, lado, tem muita informação. Sério, tem muita coisa de história sim, ali. E inclusive, se você olha no chão também tem uns medalhões com algumas gravuras e alguns túmulos ali também, sim. que são de padres, bispos e pessoas importantes na história, né? Ah, eu vi, só que não sabia o que era. Uhum. Aí beleza, você vai andando, chega um momento dentro da basílica que tem uma entrada para você descer nos sarcófagos. Mas diretamente da Basílica? É de lá dentro da basílica, no canto esquerdo de quem olha para frente dela, Aham. tem um montão de esculturas assim e aí uma entrada escondidinha para descer Assim. pros sarcófagos. Eu fui lá também. Assim? Nossa, Eu não fui. é Também muito não. louco, claro. Foi um dia que eu fui na Basílica pra ver a Basílica e tal, Sim. tudo mais. Um dia que eu fui na cúpula e no sarcófago. E aí a gente já chega no outro dia que eu passei lá só pra ver outras coisas também. Enfim, aí descemos no sarcófago, tem muita coisa. Muita. É como se fosse um arquivo gigantesco. É muito legal. Incrível. Aí você olha ali e tal, tem muita história, muita coisa. Até que você desce, acho que uns 3 ou 4 lances de escada e chega no sarcófago dos papas, sarcófago papal. Hum. Ali tem. Ai, mas pra ver isso é tipo, não sei. Ali você vê. Você consegue ver. Tem os túmulos dos papas, então tem os túmulos Sim, papais, a estátua de cada papa sim. e a história de cada papa. Ah, interessante. É muito legal, vale a pena ver assim. Depois você continua e sai numa saidinha do lado de fora da igreja, né, da basílica, e você sai ali na Praça São Pedro. É muito legal, vale Hum, muito a pena ver tudo isso. sim, mas pra ver tudo isso, um dia perfeitamente, né? Não, só pra ver a parte de cima, a parte de baixo. Por isso, Um dia um dia gasta inteiro. fazendo isso aí. Exatamente. Lembrando que sempre tem muita fila, né? Isso. Para entrar na Basílica de São Pedro, o menor tempo que eu fiquei esperando para entrar na Basílica de São Pedro foi uns 40 minutos. O menor tempo. Não, aí eu dei sorte, mas eu chegava sempre muito cedo, né? Então, Sim. pegava o primeiro trem, porque, só lembrando que Roma não tem mar, né? Então, como a gente ia de barco, Sim, né? O porto mais próximo ali de Roma era Civitavecchia. sim, E aí você pega o trem, em 50 minutos você está em Roma, sim. né? Mas é isso aí. Agora fica imaginando, nossa, como que a galera fazia todo esse trâmite, né? Porque tanto importação e exportação de Roma, tudo saía pelo É porto, né? verdade. Como Roma era a principal cidade, né? Eles Aham. precisavam de porto para transportar as coisas. Exatamente. Então eles faziam tipo, sempre esse trajeto até o porto de Civitavecchia para poder fazer a distribuição, Aham, sim. né? E as exportações e importações gerais. Enfim, voltando para lá, né? Pro Vaticano. Como a gente sempre chegava cedo, acho que eu passava só uns 15 minutos na fila. Claro, porque mas você tem que ir na primeira hora que ainda não tem ninguém, mas já quando você Então, vai e era assim, durante o claro, tem dia toda a parte de segurança, é como entrar num no aeroporto, por aeroporto, exemplo. assim, Então eles fazem, você passa pela máquina de raio-x, eles revistam todas as suas coisas, mano, é muita coisa, muita coisa. sim, para entrar precisa de E um tempo. assim, depois que a gente entrava, a gente olhava pra trás, a fila tava dando a volta na praça. É por isso, você tem que ir dos primeiros, senão você tem que esperar minimamente 40 minutos, perfeitamente, ou mais. Teve dias que você podia ficar na fila, tipo 1 hora e meia, 2 horas, esperando para entrar. Nossa, é muito tempo só pra entrar, É. né? A parte boa é que pra entrar na Basílica não paga nada, não paga Não, ingresso, a né? Basílica de São Pedro é livre. Aham, agora É, pra entrar mas lá em só. cima, como eu Só falei, isso. eu paguei acho que foram 12 euros pra subir até o topo. Uhum. E pra ir também no sarcófago eu tinha que pagar. Sim, mas só para a Basílica de São Pedro não. Mas todas as outras coisas sim. O bom do Vaticano é que para visitar é só a Basílica de São Pedro, o museu e a Capela Sistina. Uhum.
Porque Que a não Capela, tem a Capela Sistina fica dentro do Museu do Vaticano, né? isso. Porque só tem duas, três ruas lá no Vaticano e já acaba aí. Verdade. E ali na Praça São Pedro, bom, tem um ponto na praça, você sabe que toda aquela parte de esculturas da praça tem duas torres, né? Sim, Tem um ponto da duas praça, isso, fileiras. duas fileiras de torres de Sim, sustentação. Tem um ponto na praça que você só vê uma, sim. que a outra fica escondida E eu atrás. vi. E em cima, na parte de cima, tem as esculturas, e aquelas esculturas são anjos, Sim. pessoas importantes do passado e papas. Sim, eu vi as esculturas, mas não sabia o que eram. E tem também uma. É como quase como um obelisco bem no centro. Uhum. E ao redor desse obelisco tem como se fosse uma roda dos ventos. Ah, É uma sim, sim. rosa dos ventos, né? E aí tem olha lá o sopro do norte, o sopro do sul, o sopro do leste, do oeste, o sopro do nordeste, o sopro do sudeste, Sim, o eu sopro vi também. do sudoeste e do noroeste. É Sim, bem legal, bem legal. sim. Sabe que depois que eu fui lá, eu já tinha assistido. Tem uma série de filmes, né? Que tem três filmes que passam na Itália, que é a trilogia do Código da Vinci. Ah, sim. Depois de ir nesses lugares, eu quis assistir de novo toda a trilogia, Ah, acredita? sim? Aham. Assistiu? Assisti, só pra É. ver os lugares que eu já tinha passado. Falei, nossa, olha esse lugar, olha aquele outro lugar que eu passei. Que engraçado. Sim, é bem legal. Bom, depois de tudo isso, um outro dia eu separei só pra ir no museu. Sim, Nossa, o Museu do Vaticano é enorme. imenso. É imenso. De verdade, é muito grande. E você gasta minimamente o dia inteiro aí só no museu. Sim. Claro, e precisa de mais ainda, porque não dá É, pra ver tudo. Eles têm tudo imaginável. Então, desde de coisas do Egito até tem coisas ao redor de todo ao redor do mundo ali. Sério. E aí depois você entra na parte da Capela Sistina, que é incrível também. sim. Obviamente, quando você entra na Capela Sistina, não pode tirar foto nem nada. Uhum. E tem um tempo pra você ficar ali. Acho que Ah, são só sim. 15 minutos. Sim. Porque tem muitas pessoas para Aham, entrar. então aí você pega uma fila enorme, Sim. aí entra um montaréu de gente, Sim. olha, aí vem uma pessoa, fala no microfone que eles só podem ficar 15 minutos, e aí tem que sair pra dar lugar para as outras pessoas entrarem. Sim. Agora não sei como eles estão fazendo com o tema da pandemia, mas Aham. eu acho que vai ter menos pessoas, né, Ah, lá e a parte, dentro. você não consegue comprar bilhete na hora lá, ticket para entrar na hora. Tem que Tem que comprar comprar sempre com antelação. com antecedência, e na Ah, época que eu fui já era por hora marcada. ah, Então você sim. não pegava fila pra entrar. Ah, sim, é verdade. Se você vai com a entrada da Capela Sistina, não tem que esperar para entrar. Também na Basílica de São Pedro pode entrar diretamente, não precisa esperar também não. Então, Mas é legal. Nossa, meu Deus, é muita coisa, é muita história. É, por isso que falamos que se você vai visitar o Vaticano, tem que dedicar o dia para o Vaticano e depois um outro dia para o centro de Roma, porque não dá o tempo. eu diria mais do que um dia pra cada uma dessas Não, coisas. sim, Porque... mas eu quero dizer que não pode ver as duas Não, coisas no mesmo de fato, dia. não dá pra ver Roma em um dia só. Ou conhece o centro de Roma ou conhece o Vaticano. Mas as Verdade, duas coisas no verdade. mesmo dia não dá. Não tem como, é fisicamente impossível. Também o centro de Roma e o Vaticano não fica muito perto. Tem que pegar metro, Acho que são carro, 2 estações de distância. ônibus, alguma coisa. Tem que pegar porque não dá pra ir. Bom, se você quer ir caminhando, mas vai perder o dia inteiro. Perder não digo, porque tem muita coisa pra ver no caminho, mas não dá tempo de entrar nos lugares, se você for só ver Exatamente. caminhando, né? Além disso, Sim, é, bom, não é caro comer, né? sim, é verdade. Assim, não caro, que eu digo não é tão caro. Por exemplo, às vezes que eu fui, o ruim é que você come só fast food, né? Ah, Eu- é melhor também, porque você quer visitar, tem muita coisa para fazer. Se você vai sentar em um lugar, vai perder meio dia em Isso é só verdade. comer. Isso é verdade. Então você E a vai, comida não é melhor tão comer cara. rápido. Assim, não digo que é barata, mas não é tão cara. Por exemplo, eu
comi. Claro, às vezes eu passava no mercado, Sim. fazia uma malinha e ia comendo na rua, né? Porque senão não dava tempo de ver. Mas É o quando mas melhor. quando eu comia na rua, teve um dia que eu comi, acho que um pedaço de pizza. Era uma pizzinha quadrada. Na realidade, não Sim, uma pizzinha quadrada, mas era uma pizza e eles cortavam em pedaços, sim. sabe? Um pedaço de pizza e um suco saiu, acho que 7 euros. Sim, mais ou menos o preço é tipo assim. Mas também tem que ter em conta você porque pegou e para comer na rua. Isso, é verdade. Se você senta pra comer num restaurante ou na lanchonete, Exatamente. eles cobram a mais. E Isso. assim, cada lugar cobra um preço diferente, né? Exatamente. Então, você vê na. Como se fala a carta? No menu. Você vê no menu, pizza margarita, 7 euros, oh, que bom, vou comprar. Mas depois, na Sim. fatura você vê mais, né? Porque eles cobram isso que falam de coberto. Aham. Então, é uma taxa extra que eles cobram em qualquer lugar que você vai entrar para comer dentro do restaurante. É, Que eles cobram você uma vai taxa pra sentar. você sentar num restaurante, isso é verdade. E pra te atender ali na mesa. Exatamente. Então, isso tem que ter em conta, porque não todos os lugares cobram, mas na Itália sim. Uhum. Então, tem essa opção de sentar e comer, mas você sabe que vai ter essa taxa ou comprar, pegar para comer na Aham, pra comer rua. na rua, que eu acho que eu indico. Eu digo que é Se você quer a conhecer, melhor é o opção. melhor. Verdade. Só que, claro, com a calor que faz, às vezes você também quer sentar, descansar, tomar água fresca, né? É, mas mesmo assim, tem muito lugar que não Mas tem ar-condicionado, não. é verdade, é verdade. Mas é a melhor opção, porque senão não dá tempo, né? Bom, vamos parando por aqui, né? Porque se a gente continua, Roma é tão grande, tem tanta história, tanta coisa pra dizer que a gente podia Verdade, passar poderíamos parar o dia tranquilamente o dia inteiro. inteiro aqui só falando de Roma, né? É, na verdade, sim, ficam, não? Aham. Ficam mais dúvidas de Roma ou qualquer coisa. Ah, a parte disso, só um ponto aí, né? Sim, É que no Vaticano, claro, o Vaticano fica dentro da Itália, deveria se falar italiano, mas a língua oficial, o idioma oficial do Vaticano é o latim. sim. Verdade, ele fala latim também com os outros papas que trabalham com ele. Todo mundo, né, toda a cúpula, né, digamos assim, do Vaticano é obrigada a falar latim. Latim, sim, é verdade. Mas por sorte, eu acho que nunca vou ter essa essa oportunidade de falar com o Papa, então acho que não preciso saber latim. Mas sim, mas sim. Verdade, verdade. Agora sim, como a gente tava falando, né? Sim, isso que se ficam mais dúvidas de Roma ou de qualquer lugar, qualquer coisa que vocês queiram nos perguntar, temos o nosso Instagram à Uhum. disposição de vocês. O nosso Instagram é Mundiadeiros. Isso. E lá a gente coloca todas as nossas experiências de viagem. Sim. Sempre quando sai um podcast também a gente anuncia lá, fala algumas coisas nos nossos posts. Também fazemos enquetes, Aham. perguntas para vocês também saber o que vocês querem escutar ou se vocês têm mais dúvidas de qualquer coisa. Aí é uma boa opção para saber, né? Uhum, verdade. Ah, Mas também temos os nossos Instagrams pessoais, pessoais. verdade. Qual que é o seu? O meu é Garcia Mireia, tudo com I, underline. E o meu é Felipe Underline Sax, de saxofone. Então, esperamos que vocês gostaram de. Esperamos que vocês tenham gostado de mais desse podcast, né? Falando dessa cidade tão linda que é Roma. Assim, se vocês pedem muito, talvez até fazemos um outro mais Se pra ficou frente tanta de dúvida Roma. assim, né? Qualquer coisa a gente grava um novo podcast falando das dúvidas que sobraram de Roma. Porque ficam muitas coisas ainda pra falar Sim, de Roma, sim, mas sim. que não dá tempo, né? A gente não tem tempo pra isso, né? Então esperamos vocês no nosso próximo podcast da semana que vem. Esperamos vocês também tenham a opção de cadastrar no nosso newsletter da Isso. nosso site. E aí, por ali, você recebe sempre no seu e-mail, cada vez que sair uma novidade, seja um post novo, um podcast novo e tudo mais. Assim não perdem qualquer novidade que saia no site. Verdade. Então é isso por hoje e nos vemos. Tchau. Tchau!